próprio Senhor falando conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor, agradeço a Deus por esta oportunidade, o irmão Itamar, né, as queridas irmãs, como tem irmãs, né? Sempre tem mais irmãs do que irmãos, né? Desde o início, as irmãs estão sempre, né, buscando ao Senhor. E você, minha filha, Deus vai te usar muito nas mãos dele. Entrega o teu coração ao Senhor. E a tua alma e o teu espírito serão dominados pelo Senhor. Você vai ganhar toda a tua família. Você vai ganhar. Labachurianda, Ramanaia, Decanta, Ramash, Deco, Venemas. Oh, glória! Porque o Senhor, minha filha, sempre chama uma coluna. E você é essa coluna da tua casa. Eu fui a coluna da casa das minhas irmãs, o meu esposo foi a coluna, depois da irmã dele, ele foi a coluna da família dele. E você também está sendo levantada pelo próprio Senhor como coluna no teu lar. Eu agradeço estes amados, agradeço esse amado aqui, pelas boas-vindas, irmão Itamar. A Ruth é uma amiga, né? A Ruth é uma amiga, a irmã Nícia é uma amiga. Esse aqui é um amigo, muito ajudou o Francisco para que hoje eu estivesse aqui. E a gente glorifica a Deus, né, irmãs? Porque é maravilhoso servir ao Senhor. Queridos, sem mais delongas, vamos então aqui, porque tem agora um pouquinho de tempo e vamos fazer aquilo que Deus mandar. Vamos fazer o que Deus mandar, porque nós temos que encerrar no horário. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! A fidelidade de Deus é grande, irmãos. Amém, queridos? Todos encontraram? Diz assim, então, a palavra de Marcos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos. Nunca tal coisa vimos. Então, amados, podeis assentar. Podeis assentar. Vamos fazer um resumo. E alguns dias depois, entrou outra vez em casa e soube-se que estava lá. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Anunciavam-os o quê? A palavra. Irmãos, porque é pela palavra que nós temos libertação,
É pela palavra que nós somos curados. É pela palavra que nós somos batizados. É pela palavra que nós somos renovados. É pela palavra que nós somos, aleluia, chamados filhos de Deus. Tudo é pela palavra. E o mais lindo de tudo isto, irmãos, é que jazia um homem paralítico. E este paralítico não era um paralítico de pouco tempo. Ele jazia já há muitos anos paralítico. E como Jesus, ele saía de uma cidade para outra, ele chegou em Cafarnaum. E ali as pessoas souberam que ali ele estava naquela casa. E todos se reuniram ali junto àquela casa. Era tanta gente que nas portas não dava para entrar. As portas fechadas eram os corpos das pessoas que ali estavam. E aquele paralítico, aqueles 4 homens chegaram ali com aquele paralítico. E eles vendo que tudo estava congestionado, eram portas, eram janelas, aí eles tiveram uma ideia. Eles tiveram uma ideia de fazer um buraco no telhado daquela residência onde estava o nosso Jesus. Irmãos, e o que mais me chama a atenção, irmãos, é que existiam 4 para levar um. E hoje, muitas vezes, amados, é coisa tão linda esta passagem, que ele tinha 4 amigos. E muitas vezes, queridos, nós não temos nenhum, irmão Itamar. Mas este paralítico, ele tinha 4. E eles viram o sofrimento daquele homem. Que aquele homem, ele poderia ser curado porque eles criam que realmente aquele Deus que ali estava junto naquela casa com aquela multidão poderia fazer isto por aquele paralítico. E o que eles vão e fazem? Eles pegam a cama e levam. Mas talvez eles nunca pensassem que ia encontrar a casa congestionada de pessoas. Portas fechadas por corpos de pessoas que ali estavam. Clamará surianda ramanai. Clamante urianda rabaste que mianaka surianda labai. Aleluia. E nós vemos hoje nos nossos dias, queridos, as igrejas estão congestionadas, cheias de tantas pessoas. Mas muitas vezes não tem nenhum nem dois para buscar aquele que está doente lá fora, para trazer para dentro, para conhecer ao Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, como nós vimos como nós estamos em falta. Nós estamos em falta com Deus como filhos, porque Deus, ele veio salvar. A primeira coisa que Deus veio a este mundo, ele veio salvar. Porque nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados por causa do pecado dos nossos irmãos Adão e Eva. Mas Deus, o Pai, com seu infinito amor, ele viu que nós estaríamos perdidos. E ele vai e diz: a quem enviarei? A quem enviarei? Não tinha ninguém preparado. Não tinha ninguém preparado. Eu gosto tanto desta passagem, irmãos, porque Jesus, Isaías também prefigura a pessoa do Senhor. E quando ele disse: a quem enviarei? Não tinha ninguém. Mas havia um santo só. Um santo só. Que era o filho dele. Que foi concebido pelo Espírito Santo.
Ele sim, Deus Pai sabia que o seu filho não ia fugir. Não ia ter as práticas em que Adão e Eva praticaram. E ali ele envia o seu filho. E ali ele vem para salvar a minha vida e a tua vida. E o mais lindo ainda, irmãos, quando se fala em salvação, está resumido a cura também. A cura da tua alma, a cura do teu espírito e, consequentemente, a cura do teu corpo. Se nós vamos ver em Tessalonicense, irmãos, o corpo só, ele não tem vida. E o que acontece? Por que ali fala em espírito, alma e corpo? Porque o espírito e a alma estavam com Deus. Por que quando nós morremos, por que nós morremos? É porque a nossa alma e o nosso espírito foram tirados de nós. E quando são tirados de nós, nós ficamos imóveis. Nós ficamos intactos, estáticos, sem poder mexer mãos, sem poder mexer, não temos mais entendimento, porque a alma e o espírito foram tirados. E quando eu olho para estes quatro amigos, porque eles eram muito amigos do paralítico, irmãos. Para fazer um ato desses aí, é preciso ser muito amigo e ter muito amor de Deus. E é o amor do Senhor a base de tudo nas nossas vidas. E eles viram que estava tudo fechado, não tinha por onde. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vai e vê, irmãos. O Senhor viu aquele quadro. O Senhor viu no coração daqueles quatro ali. E realmente não foi dos quatro. Foi dos quatro. Porque ele sozinho, ele não ia ir, porque ele era paralítico, por mais que ele cresce. Mas a atitude daqueles quatro, irmãos, eu creio que o amor transbordou aqueles corações. Vamos fazer algo. E ali eles fizeram. E Jesus, vendo a fé deles, ali tinha amor, ali tinha fé, ali tinha união, ali tinha graça, ali tinha tudo naqueles homens ali. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Assim como ele fez conosco. Quando eu entrei pela primeira vez na igreja, o Senhor viu o meu coração. Ele viu o meu coração. E eu indo na igreja, eu não fui porque eu quis. Eu fui porque alguém já orava por mim. Alguém já me levava a presença do Senhor à minha vida, que foi o meu esposo e os colegas dele, que já na época já eram cristãos. E ali eu entrei. E eu tinha uma dúvida. Quando falavam em línguas, eu digo, meu Deus, mas o que é isso? Será que é o pastor que ensina eles falarem essas línguas? Eu pensava que tinha aula disso, eu pensava. Mas Deus me levou ali, irmãos, para me mostrar que Ele era Deus. Ele me levou ali porque eu, estando enferma, Ele ia me curar. E ali aconteceu. Eu fui batizada no Espírito Santo e fui curada. E o meu esposo disse para mim: vamos na igreja hoje comigo. Se não acontecer nada, amanhã eu te levo no médico.
Aí eu tinha os meninos pequenos, deixei com as minhas irmãs e fui com ele. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ali eu recebi a salvação e recebi a cura divina. Recebi a salvação, o batismo no Espírito Santo e cura divina. 3 coisas. Imagina só, irmãos. Batismo no Espírito Santo, cura divina e tudo. E estamos aqui hoje. Eu digo para o Senhor, Senhor, tire tudo de mim, mas não tire o teu Santo Espírito da minha vida. Porque é uma alegria tão grande, irmãos. É algo tão maravilhoso. Eu estive doente há poucos dias. Tive muito doente. Desde o dia 8 de julho tive uma sinusite E fui indo, irmãos. Depois que eu estive aqui, que eu viajei. E fui indo, aí estava ruim na viagem. E eu não via a hora de vir embora. E eu dizia para o Senhor, eu digo, Senhor, eu não aguento mais, eu quero ir para casa. E aí, irmãos, quando eu cheguei aqui, eu quero dizer para vocês que em 10 dias eu tomei 55 comprimidos. Entre antibiótico e também aqueles para inflamação, que é aquele ibuprofeno, que eu nunca na minha vida tinha tomado aquilo. E, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim como este paralítico foi levado por aqueles 4 amigos, que nós sejamos um dos 4 amigos para trazer pessoas e trazer para a casa do Senhor. Que nós venhamos fazer a nossa parte pelo qual o Senhor nos deu para fazer, que é ganhar almas para o seu reino. E estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz assim blasfêmias? E eles ainda achavam que o Senhor é que estava blasfemando. Sempre vai ter alguém, irmãos, no nosso meio achando que você não é usado, que você não é usada. Sempre vai ter alguém com o espírito dos escribas. É verdade, irmão. Espírito de escribas, querendo dizer, isso não é de Deus, aquilo não é de Deus. Mas todo aquele que está na palavra é de Deus. Todo aquele que fala, aleluia, acerca da palavra é de Deus. Oh, glória. E aí eles arrazoavam, mas quem é ele para perdoar pecado? E Jesus, conhecendo o coração, irmãos, deles ali, o Espírito Santo de Deus testificava com o Espírito Santo. O Espírito dele, assim como nós. O Espírito Santo está falando com o nosso Espírito e nos dá revelação e nos dá visão. E a gente muitas vezes não entende. Ele ia contar o testemunho do relógio. A coisa mais linda, aquele testemunho do relógio. Deus mostrou para ele, irmãos, que está perto a vinda do Senhor. O ponteiro grande já estava passando dos 5. Já estava quase perto do 12. Pequeno estava no 12, né? Quando vai ser meia-noite ou meio-dia. Isso. Mas o grande já passou do 11. Já estava 2 pontinhos para chegar no 12. Já pensou? Esse é o relógio de Deus, Deus estava mostrando. O tempo de Deus. Irmãos, e é tão incrível, porque é assim mesmo, irmãos. Nós estamos chegando perto do fim. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoeis sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Olha, irmãos, o Filho do Homem, para nós hoje, o nome do Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, para curar, para libertar. E para fazer o que Ele quer, irmãos.
O Filho do homem hoje é Ele que está em mim e está em você. Oh, glória a Deus. Para resumir, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Saiu na presença daquela multidão, dos escribas, dos fariseus. E todos, irmãos, ali possam ver, amigas, amigos, meus irmãos em Cristo, a casa estava cheia. De gente que cria e de gente que não cria, porque os fariseus estavam ali. E Deus fez aquele milagre glorioso, onde aquele homem pegou a sua cama e foi para a sua casa. E todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Quantas coisas na minha vida, irmãos, que jamais eu ia saber que existia, e Deus fez tudo isso na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Chegou o fim, vai dar 9h30. Vamos orar. Vamos orar.